Daniel foi um profeta israelita de linhagem nobre e real e personagem do livro que leva seu nome, o quarto dos chamados profetas maiores, isto é do Antigo Testamento. Imagine sendo levado cativo para um lugar estranho, depois que sua terra foi invadida. Isso aconteceu com Daniel, foi levado de Judá no terceiro reinado de Jeoaquim, pela Babilônia cujo rei era Nabucodonosor. Aos 17 anos criado, como membro da nobreza judaica, o adolescente hebreu foi capturado e levado à força de sua cidade conquistada, Jerusalém, para o país da Babilônia, onde o rei Nabucodonosor governava. Sendo assim, o resultado inicial foi trágico. Seus amigos Ananias, Misael e Azarias tinham qualidades perfeitas para serem diferenciados na Babilônia, foram levados cativos também. Foi assim que seus nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel para Beltesazar. Daniel foi instruído em tudo a respeito da língua e a civilização dos caldeus. Certo momento, o rei da Babilônia propôs que fossem servidas no banquete real suas iguarias, porém Daniel e seus amigos não aceitaram participar dessas iguarias, nem com vinho. Daniel então conversou com o chefe dos eunucos, a qual Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia. Foi então que um acordo foi feito, 10 dias apenas com legumes e água, e após esse período, fossem avaliados e comparados aos demais jovens, que participaram das iguarias do rei. Após o período de 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com aspecto mais saudável do que aqueles outros jovens. A Bíblia relata que Deus deu a estes jovens inteligências extraordinárias em todas as letras e sabedoria, porém a Daniel também deu sabedoria em todas as visões e sonhos. Em uma certa ocasião, o rei chamou os jovens que não participaram das iguarias do rei, e fez várias perguntas, que de fato teria que ter sabedoria e conhecimento. No entanto, se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os outros jovens e todos os magos e encantadores da região. Certo dia Nabucodonosor havia tido um sonho que lhe deixou amedrontado. Foi assim que convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, pedindo que lhes revelasse qual sonho e seu significado. Porém, na presença do rei, ninguém conseguia decifrar e revelar o sonho do rei. Nabucodonosor ficou enfurecido e mandou executar a todos os sábios da Babilônia. Sendo assim, Daniel e seus amigos foram inclusos nesse decreto. Daniel, preocupado com esta situação, imediatamente pede um prazo para que revesse ao rei o que lhe pedia. Certo momento, não muito longo, Daniel apresentou ao rei qual sonho e sua interpretação, que seria a respeito da destruição do seu reinado. Foi assim que Daniel foi escolhido como governador de toda a província da Babilônia e governador de todos os sábios da região. Certo dia, Nabucodonosor voltou a ter outro sonho, contendo de Deus uma alerta de submissão a Deus, devido ao seu orgulho constante. Após a morte de Nabucodonosor, o profeta Daniel aparece novamente no reinado de Belsazar. Certa ocasião o rei Belsazar deu uma festa, porém solicitou que trouxessem as taças de ouro e prata, que outrora era do templo, que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, sendo assim profanando o nome de Deus. Mene, Tekel, Parsim, era o texto escrito na parede. Belsazar no palácio pediu a todos os sábios para interpretá-las, porém nenhum pôde desvendar este mistério. Daniel foi convocado para interpretar. O prazo foi aceito, porém o mistério foi desvendado. Uma referência a seu reinado estava decretado por Deus, o fim de sua ignorância e orgulho. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O rei Dário, de acordo com a Bíblia, foi ele que tomou o império neobabilônico, após assassinar Belsazar. Ele é chamado de filho de Assuero. Daniel prosperou, durante o seu reinado, e o de Ciro, o persa. Ele organizou a Babilônia em 120 sátrapas, e colocou, sobre estes sátrapas, 3 presidentes, um dos quais era o profeta Daniel. Daniel foi escolhido novamente pelas suas habilidades e conhecimentos, se tornou importante, mas a inveja de todos os governadores e supervisores planejavam contra Daniel. De qualquer forma teria que haver um jeito de derrubar desta posição.
Uma conspiração foi armada. Daniel, quase sem saída, orava 3 vezes ao dia em seu quarto, onde suas janelas davam para Jerusalém. Sendo assim, foi estabelecido um decreto, de que durante 30 dias, todos deveriam direcionar suas orações ao rei, isto é, quem desobedecesse ao decreto, seriam lançados em uma cova dos leões. Ficaram vigiando ao profeta Daniel. Caso encontrem Daniel orando a Deus, teriam que apresentar o acontecido ao rei. O rei Dario ficou sabendo do ocorrido, ficou muito preocupado, pois não queria que Daniel fosse castigado desta forma, mesmo após a desobediência. Embora tentou de várias formas salvar a Daniel, mas os que tramaram contra Daniel relembraram ao rei sobre o decreto, e a quem descumpriria, e qual seria sua punição. Pois não houve solução no momento, o decreto foi assinado, e a desobediência caberia o castigo. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei foi para casa, e não descansou como deveria, não dormiu se preocupando com Daniel. Mas ao amanhecer, o rei Dário se apressou, e foi direto para a cova dos leões. Dário chamou a Daniel, e ele respondeu: Ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Dário ficou muito alegre, e ordenou que tirassem o profeta Daniel da cova dos leões. E todos os que conspiraram contra Daniel juntamente com seus familiares, foram lançados na cova dos leões. Um novo decreto foi anunciado, que todos temessem e reverenciassem Deus de Daniel. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro Persa. O profeta Daniel teve sua última visão registrada em seu livro, nas margens do rio Tigre, durante o 3º ano do reinado de Ciro. Daniel teve visões a respeito do reino messiânico, onde até hoje existem debates entre teólogos. Nos capítulos finais, falam a respeito do fim, como dia em Daniel capítulo 12 versículos 5 ao 13. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado, e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima: Quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu, e em nome de Deus, que vive para sempre, disse: Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem, e por isso perguntei: Por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar? E ele respondeu: Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão, e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos, e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Mas de acordo com os pesquisadores, Daniel, que o nome significa Deus é juiz, morreu de velhice com a idade de 85 anos. O mais provável seja na cidade de Susã, da Babilônia, onde foi enterrado, e o local ficou conhecido como Sus Daniel. Daniel, justo e temente a Deus, não lhes apresentou apenas sua postura diante de Deus, mas nos alertar sobre o fim e a submissão ao nosso Deus. Daniel não se corrompeu por nada, e permaneceu seriamente obedecendo à lei de Deus e seus mandamentos até o fim de sua vida.